Visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso aos seus ossos. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu. Nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Diz o Senhor. São palavras do profeta Ezequiel 37, né? A passagem assim do Vale dos Ossos Secos. E que, como que é possível, né? Ezequiel, que homem temente a Deus, né? Uma pessoa assim que foi cativa, né? E que foi para o cativeiro. E Deus assim mostrou aquele vale para ele. Um vale de osso seco, um cemitério, né? E que parte assim da nossa vida, de alguém dos nossos entes queridos assim está morta, está como um vale que aparentemente assim nossos olhos não tem vida, né? Não tem, podemos assim dizer, esperança para nós. Que parte assim a gente olha assim e fala: meu Deus, isso não tem mais jeito. Ora pode ser no nosso casamento, ora pode ser que um filho que a gente olha assim, tá nas drogas, tá perdido assim, não tem assim o que fazer. A gente fala: meu Deus, só a mão do Senhor mesmo. Ora pode ser assim na nossa vida financeira, contas duplicadas, nome no Serasa, nome no SPC. E não tem jeito, com essa crise assim que está declarada aqui no país. A gente fala assim: um dia eu tive tudo em dia, minha vida estava tão certinha, o que aconteceu agora? Mas não tem mais jeito não. Mas com Ezequiel foi diferente.
Deus chamava ele filho do homem, e Deus convidou ele assim para profetizar. E Ezequiel, Deus perguntou para ele se ele confiava em Deus, se ele acreditava que era capaz daquilo ser restituído, restaurado. E ele foi tão humilde assim, algo assim que chama atenção na humildade de Ezequiel, a determinação dele, que ele respondeu assim para Deus: tu sabes, o Senhor que sabes. E quando a gente fala assim para o Senhor, não tenta assim agir pelas nossas forças, o Senhor se agrada, porque daí entra a força do Senhor, entra a fé do Senhor com a nossa fé. E quando encontra a força do Senhor com a nossa força, a fé do Senhor com a nossa fé, aí tudo acontece, porque entra o espiritual com o físico. E assim foi com Ezequiel. Ele confiou no Senhor e disse que era capaz. Aí o Senhor falou assim para ele: então profetiza. É o que o Senhor fala assim para nós. Ao nós declararmos que nós acreditamos no Senhor, Ele nos dá carta branca. Ele nos diz assim: então toma posse. Se você crê, se você acredita no que você está orando, pedindo, se apossa. Eu que vou entrar com providência, sou eu que entro com providência. E assim o Senhor fez com aquela nação que estava morta. Esse vale dos ossos secos significava uma nação de Israel. E que nação da nossa vida hoje que está morta, que está sem vida, que está sem esperança, que aparentemente está seca? Vamos orar, vamos nos reunir, vamos profetizar. Deus agiu através da vida de Ezequiel, um grande profeta. E Deus pode agir, porque ele não é Deus só de ontem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é o nosso Deus do passado, é o nosso Deus do presente, é o nosso Deus do futuro. Faria ele alguma coisa, prometia, e não cumpriria? Não, 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 não. Deus é o Deus que cumpre aquilo que prometeu. Se ele fez com Ezequiel, ele diz que faria coisas melhores, conosco não é diferente. Ezequiel orou, confiou no Senhor, o Senhor deu esperança para ele, deu essa carta branca, e todos os ossos se ajuntaram, tendões foram ligados. Eu gostaria assim de... Não sei se vocês conseguem entender. Que coisa mais linda, algo assim se juntando. Eu gosto assim, eu procuro assim, entender como se fosse um quebra-cabeça. Que você espalha tudo e de repente você começa a juntar. Você acha uma partezinha da perninha, do bracinho. Vamos montar uma caveira que a gente encontra dentro de um laboratório de ciência, um corpo humano. Vamos imaginar um corpo humano. A gente junta toda a parte da coluna, estrutura óssea, a gente junta toda a parte da cabeça, das pernas, e depois a gente vai e começa assim, ligar tudo aquilo lá. Mas só que nós, como seres humanos, com as nossas mãos humanas, a gente consegue fabricar tudo isso, montar. Mas depois a gente ouve a voz do Espírito Santo, como Ezequiel ouviu. Filho do homem, você acha que isso é capaz de sobreviver? E ele diz: o Senhor que sabe. É isso que Deus se alegra. Aí nós oramos pela nossa situação, por tudo aquilo que está acontecendo. Um casamento destruído, uma vida financeira desregrada, tudo assim, aquilo assim que aparentemente a gente olha, fala assim, ó, não tem mais jeito. O que dependia de mim eu fiz. Mas agora, se não for a mão do Senhor, não tem mais jeito. Ezequiel se apossou disso daí. Aí oramos, aí o Senhor começa a restituir. O Senhor restitui casamento, o Senhor restitui os filhos que estão nas drogas, em outra situação, o Senhor restitui nossa vida financeira, qualquer área da nossa vida que está ressequida, que está doente, que está enterrada, sem esperança, o Senhor começa a juntar, porque isso daí está nas mãos dele, ele é poderoso para isso daí. Ele começa a juntar, até que está tudo pronto, a estrutura. Aí vem o poderoso Espírito Santo, entra e traz o assopro de vida. E a partir do momento que vem esse assopro de vida, oh meu irmão,
É só a misericórdia do Senhor. A nossa vida começa a ser mudada, transformada. E esse assopro de vida é o Espírito Santo de Deus. É Jesus que entra na nossa vida. E esse Jesus, ele é o cheque assinado, ele é o cartão de crédito que vem direto de Deus para nos comprar. Mas quando ele nos compra, não é com ouro e nem prata, é com o seu sangue precioso. E a hora que o sangue dele começar a pulsar nas nossas veias, correr nas nossas veias, o nosso DNA é mudado. Aí a nossa estrutura é mudada, porque daí os nossos ossos não são mais os ossos igual do vale dos ossos secos. Os nossos nervos, nossos tendões são ligados, mas ligados no trono da graça do Senhor, aonde que não há mais nada que vai ser ressequido, porque é o Senhor que fez a nossa estrutura, é o Senhor que nos restituiu. Estávamos caídos, estávamos num lamaçal de pecado, e o Senhor nos pincelou, o Senhor nos elevou, Ele nos deu garantia de vida e vida eterna. Ele nos levou assim, elevou a um alto nível, tirou a gente assim, ó, desse lamaçal do pecado. Ele nos colocou em segurança, e essa segurança é nas mãos dele, é no centro da vontade dele. Ezequiel profetizou, obedeceu a voz do Senhor. Ele não teve assim dificuldade em aceitar aquilo que o Senhor falava para ele. O Senhor deu direção para Ezequiel. Aquela nação foi levantada, a nação que estava morta foi levantada, grande alegria houve, o Senhor se manifestou para aquele povo, alegria houve, os ossos se juntaram, todos se juntaram, e cada caco da nossa vida que está por terra, o Senhor hoje, nesse momento, o Senhor entra com provisão. Eu não sei qual das áreas que precisa ser restituída, eu não sei o que precisa ser juntada, mas o Senhor, Ele tem poder, Ele é fiel, Ele cumpre cada palavra que Ele fala. O Senhor assina agora a sua vitória. Ele é fiel para cumprir. Não deixa assim, não perca a oportunidade. O Senhor restitui, não importa que o Deus que você está servindo agora, junta tudo isso. Em certo feito, o apóstolo Paulo, na sua inteligência, ele chegou num determinado lugar, onde que tinham vários deuses, e ele viu um lugar vago, e ele, com a sabedoria dele, ele disse que aquele lugar era do Deus dos exércitos. Então, que lugar nosso que está vazio? Quantos deuses ocupam a nossa vida? Se há uma vaga, o Espírito Santo entra nesse momento, e quando entra, não entra para dividir lugar. Deus é ciumento, Ele entra na nossa vida, Ele quer ser o único, Ele quer ser o nosso Senhor, é Ele que transforma, Ele restitui, Ele nos liberta, Ele nos transforma, Ele nos comprou com sangue precioso, aleluia. Sangue de Jesus tem poder, que Ele passe o sangue dele na nossa vida agora, que nós sejamos acobertados com o sangue precioso dele, misericórdia dele, alegria, aleluia, Senhor, restitui, Senhor, assopra com teu vento do Espírito Santo, e eu sei que quando o Senhor assoprar nesse momento, vidas serão restituídas, vida será restaurada, Pai, doenças cairão por terra, Pai amado, porque toda doença está pisada, Pai amado, pela pisadura do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, tudo cairá por terra, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, restitui a nossa vida, nos abençoe, nos direciona, Pai amado, toca em cada vida, Pai amado, toca no câncer, toca na AIDS, toca nas gripes, Pai amado, toca, o Senhor tem poder, Pai amado, para curar, abençoa, Pai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, obrigada por ser o Senhor, o nosso Deus, obrigada por ser o nosso pastor, o nosso provedor, obrigado por restituir tudo que foi roubado por Satanás, obrigado por ter nos comprado, Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada vida, Pai amado, abençoa a vida dos meus, Pai amado, cerca com o sangue do teu precioso sangue, seu Senhor, o fogo que o cerca, Pai amado, é o que eu lhe peço nessa tarde de vitória, em nome de Jesus.